Quem é o Kimchi Gang? Quem é o Kimchi Gang? É o Kimchi Gang. Quem é o Kimchi Gang? E quem é o Tongu? Quem é o Vavá? Quem é o Ruben? Quem é o Sangue? Me inclui, gente. Você não sabe quem é você? Eu não me conheço. E no vídeo de hoje vocês vão descobrir quem é cada um dos integrantes, da onde surgiu o Kimchi Gang. Muitas pessoas comentaram e nos perguntaram, afinal de contas, quem são esses 4 coreanos? Coreano. Aonde nasceram? Por que vieram pro Brasil? O que fazem aqui? Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje. Kimchi Gang! Sincronia zero. Mudou? Zero não, sincronia 1000, velho. E aí galera, vou começar por mim. Me chamo Sang Yeon-kim, eu nasci na Coreia do Sul, no Seul. Aí vim com 9 anos de idade aqui com minha família pro Brasil. Aprendi português aqui na raça, meus pais tacaram eu numa escola pública. Aí comecei aprendendo português lá mesmo, na raça. Em colegial, estudei com Tongu. Bom, lá era a bagunça toda, né? A gente cabulava muito, era pego direto. Acho que era mais ou menos nessa época mesmo que eu conheci o Vavá também. A gente, naquela época, tinha Lan House. Hoje em dia não existe mais, eu acho. E aqui no Bom Retiro mesmo, no bairro dos coreanos, tinha bastante Lan House, onde colava bastante coreanos. E em uma delas eu conheci o Vavá, jogando joguinhos ali. Lá também a gente não era tão íntimo assim quanto a gente é hoje, né? Bom, daí estudei, me formando, né? Graças a Deus, não sei como eu consegui me formar, mas depois de me formar, eu já fui pro trabalho. Comecei a trabalhar lá no Brás mesmo, na Feira da Madrugada, com meus pais, né? Depois de um tempo eu cansei de vender roupa, essas coisinhas aí. Aí comecei a procurar trabalho de tradutor. Aí trabalhei 2 anos em Campinas, depois 2 anos no Ceará. Foi no Ceará que eu conheci esse outro amiguinho, o Rubens. Foi lá no Ceará que a gente se conheceu melhor também. A gente morou junto um tempinho, né? Que a gente ficou mais próximos. Acabando os trabalhos lá de tradução, eu vim parar no Piracicaba, em São Paulo. Trabalhei mais 2 anos numa empresa chamada Huaxin, que inclusive o Tongu também já trabalhou nessa empresa aí, Huaxin. Eu que mando. Saí da empresa, voltei pro São Paulo. Aí eu tô aqui em São Paulo faz menos de um ano. Aí tava lá um dia, tava bebendo de boa lá no Wabar, minha segunda casa. A gente reuniu a galera toda aí, né? Tava bebendo e aí vira e mexe a gente foi jogando umas ideias. Daí a gente falou, porra, velho, vamos fazer essa parada aí de youtuber? Vamos. E foi assim que a gente se uniu e foi assim que eu entrei pro Kimchi Gang. Essa é a minha história. Yo! Uau! Uma salva de palmas. Que história, hein? Uau! Que história de vida. Que história! Menino exemplo. Lição de vida. Que orgulho desse rapaz. Olá, meu nome é Gabriel, meu apelido é Vavá e eu tenho 28 anos, tô morando aqui no Brasil, deixa eu contar. Uns 15 anos já, eu vim para Brasil por causa da minha família, da parte da minha mãe, porque como meu tio já morou mais de 40 anos aqui no Brasil, aí a gente já tinha uma família que morava fora da Coreia. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fui para a escola coreana, só que eu queria entrar numa escola brasileira, né, para aprender o português. Só que, como eu entrei no Polilogos, em vez de fazer amigo brasileiros, eu fiz mais amigo coreano, então meu português piorou lá. Eu tenho raiva disso. Botando culpa nos outros, que bonito. Os caras, mano. O pessoal de casa entendeu também. Aí eu formei, aí depois disso eu também comecei a trabalhar diretamente com minha mãe com importação de roupa, né? Só que como eu tava trabalhando com ela mais de 3 a 4 anos, eu tava meio que queria sair de lá. Aí eu tava procurando na net, trabalho, tal. E nessa época Tongu já tinha ido pra Ceará. Só que Sang, eu não sei como até eu cheguei no Sang disse que tinha um trabalho na Ceará, né? Uma vaga. Aí eu consegui entrar lá graças ao Sang, a gente ficou mais próximo. Com o Sang, ele tinha falado que a gente conheceu depois do colegial, mas eu acredito que a gente conheceu bem antes. Era menor, né? Quando a gente cantou Drunken Tiger, Eu ia falar mano. aquela Ed Play 5, só que ninguém ia entender, entendeu? Então, aí eu conheci Tongu. Nossa, faz muito tempo também, né? Muito tempo. King Kong! Eu tava jogando pouco entre amigos, aí ele chegou um dia com um limpinho, Tongu tava mó quieto, do nada ele gritou, eu tenho A! Aí mostrou pra todo mundo olhou pra ele assim, ó. Aí a gente viu, era B. Eu lembro até hoje. Aí o Rubens, eu lembro dele que quando eu tava trabalhando numa empresa Together, da agência de viagem, Ele trabalhava embaixo lá. da agência de viagem tinha uma loja de cadeira, onde ele trabalhava. Aí eu passava à frente da loja de cadeira, o Rubens sempre tá assim.
Eu não lembro de você dessa época, né? Sou de vista. Aí cheguei na Ceará, conheci muito mais o Rubens, o Sangue. Quando a gente voltou da Ceará, aí eu fui trabalhar com o meu patrão agora, seria o Alex, né? Tô trabalhando com semi-joia, bijuteria lá no 25. Quem quiser, entra em contato. Sim. Enfim, aí eu tava meio cansado de trabalhar com a venda. Aí eu pensei, o que eu poderia fazer? Aí do nada eu tava conversando com o Sangue. Vamos fazer YouTube? Vamos fazer YouTube? Aí começamos. Aí começou o Tungu, começou o Rubens. Aí é Kimchi! Gang! É isso, galera. Valeu! Tô emocionado. Que exemplo. Fala galera, chegou o Noia da turma, mais conhecido como D9, Donguzeira, Dongu, Christian, meu nome verdadeiro, em português Paulo. Nasci no Paraguai, morei durante uns 7 anos, de lá eu fui pra Argentina, morei 1 ano, 8 anos de idade eu vim parar pra cá, no Brasil. Estudei em uma escola perto da minha casa, que seria no Brás. Foi lá que, quando eu fazia o colegial, conheci o Sangue, especialmente. E o Rubens já conhecia antes, quando era mais moleque, quando a gente andava na igreja. Igreja. Ele andando na igreja. É meio difícil de acreditar, mas é isso. Quando eu era mais novo, era um pouco mais santo, mas agora virei meio nóia. Desde moleque sou assim, então fui crescendo assim, com vários nóia ao meu redor. Não vou citar os nomes, mas quem tá me assistindo sabe quem são. É vocês mesmo, mano. Vocês aí que estão me assistindo agora no momento. Depois eu conheci o Vavá, como ele te explicou. Depois de lá, cada um foi fazendo o seu trampo ali. Comecei a andar numa empresa multinacional, seria o Rachim, foi como tradutor também. Quando eu saí de lá, surgiu a oportunidade de ir pro Ceará. Quando eu fui pro Ceará, só o Rubens estava no Ceará naquele momento. Eu fiquei mais ou menos 3 anos. Foi ali que eu me aproximei um pouco mais com o Rubens. Aí depois veio o Sangue, depois o Vavá. Depois a gente ficou bastante íntimo, porque a gente também morou quase 1 ano juntos. Desde então a gente fazia vários vídeos entre a gente mesmo. A gente não sabia da existência do YouTube naquele momento. Fazia trollagem, tirava fotos, zoada. Era pra ter até hoje, só que... Era sempre com minha câmera que fazia. Como vocês sabem, eu perco o celular, tipo, no mínimo 3 celulares por ano. Então... sumiu tudo. Tinha muita coisa boa. Eu tinha bastante, só que o bandido roubou meu celular, E eu perdi meu celular em cima do carro. Mas enfim, foi assim o nosso turno ali no Ceará durante alguns anos. Voltei, fiquei um tempo parado e eu andei numa outra empresa chamada Hyundai durante quase 1 ano. Os meninos também já tinham voltado para São Paulo. A gente se reuniu um dia pra gente jantar, né? Jantar, tomar umas. Foi ali que surgiu a conversa do Kimchi Game. Desde então fiquei mais nóia ainda, então eu sou eu mesmo, não vou ser outra pessoa na frente de vocês. Defina o que é nóia. N-O-I-A. Nóia! Boa. Nossa, tá clareando, né? Oi, meu nome é Rubens, nascido em 25 de junho de 1990, nasci no Paraguai, Asunción. Vim pro Brasil em abril de 1994, então eu tô no Brasil há 25 anos, tenho 29, mais velho da turma. Tiozão! Com a cara de mais novo. Não, eu falo o que eu quiser. No Brasil eu cheguei em 94 então, estudei em escolas brasileiras, fiz faculdade de rádio e TV na faculdade de Casper Libero. Em 2008, com 18 anos eu comecei a trabalhar, trabalhei em diversos ramos, desde Comex, com construção civil, com tradução, com muitas coisas. Meu último trabalho mais recente foi na Hyundai, trabalhei por 2 anos e meio lá, estou indo trabalhar agora. Como eu conheci esses 4 indivíduos? O Tom foi o primeiro que eu conheci, foi mais ou menos com uns 11 anos de idade, na igreja, acreditem ou não. Eu era líder de louvor, então tava lá no microfone, tocando violão e cantando. Do nada, brincadeira. Aí eu vejo lá no fundo um nóia, molequinho chegando e sentando. Todo timidão, com cara de bravo. Aí eu já olhei todo e falei, nossa, cara de folgado. Aí depois que eu terminei de cantar, aí o líder lá da igreja chegou, temos um membro novo e apresentou nóia pra gente. Era nóia na época? Era mini nóia. A gente ficou acho que uns 6 anos juntos, mais ou menos. Depois ele se desviou e sumiu da minha vida. Eu fiquei na igreja até 2013. Foi quando tomei uma decisão bem difícil na minha vida. Eu decidi morar fora de casa, por uma oportunidade que eu tive no Ceará. Morei um tempo em Fortaleza mesmo, na Aldeota. 6 meses depois, eu morei só no Cumbu, A gente Ceará. também. Amo Cumbuco! PC! O PC, ele morava PC. PC! Foi lá que eu reencontrei o Tungu em 2014. Eu lembro que foi a época da Copa do Mundo, que foi no Brasil. Até chegou aí no estádio junto. Ah, verdade. A gente tem uma foto aqui. Rubens com tudo rosinha. Não era um jogo da Holanda. A Holanda e México. Primeiro dia, quando eu reencontrei ele, a gente quase foi assaltado, lá na beira-mar. A gente desceu do táxi, a gente tava indo pro restaurante, tinha que atravessar a avenida. A gente olhou pra trás, mano, tinha uns 3, 4 trombadinhas vindo lá. Eu falei, Tungu, corre, tio! Mas correu que nem o cacete, mano. E o próximo que eu encontrei foi o Sangue. Tungu que me apresentou. A gente tava indo pra uma balada. Eu e o Tungu, a gente foi buscar o Sangue, lá no PCM. Eu tava dirigindo. Aí, a caminho da balada, eu derrapei o carro e a gente bateu o carro com tudo em cima de uma grade. Ferrou com o carro. Tava eu dirigindo, o Tungu do lado
lado e o Sangue atrás. Nesse dia o Sangue ficou traumatizado comigo. Foi assim que a gente se conheceu. Primeiro encontro também, né? E pra variar, depois chegou outro carro. E aí tava eu e Sangue, o Tronco falou, vou lá em casa rapidinho, só tomar uma ducha. Esse aqui capotou. E deixou eu e ele na balada. A gente nem se falava direito. O máximo que a gente conversou foi, oi Rubem, tudo bom? Prazer, Sangue, tudo bom? Você quer beber mais? Pô, tá gostando de Fortaleza? Ah, é da hora. Cheguei ontem, né? E aí, vamos embora? Tô Únicas cansado. conversas. Demorou pra pegar intimidade com esse moleque, é muito fechado. E o Vavá a gente se conheceu porque já tinha uma turma morando junto. Aí chegou, olhei, tipo, marombinha, com cara de bravo. Falei, nossa, ele parece o Toguro. Pra quem nunca assistiu o Yu Yu Hakusho, digita lá, Toguro. É ele. E foi assim que eu conheci o Toguro também, tá? Pela amizade que eu já tinha com o Tongu e com o Sangue. E a gente morou junto, a gente passou perrengue junto, a gente deu muita risada junto. Foram os melhores anos, assim, da minha vida, eu digo, o auge. Então, a gente fala assim, mas na real, a gente tava trancado em casa com o ar ligado jogando LOL. Já todo. Tem que dar um detalhe do LoL, que a gente jogava com 3G porque não tinha internet no Cumbuco. É complicado a internet. A gente tinha que rotear do celular pra poder conectar do notebook e jogar ou acessar o YouTube. YouTube a gente nem assistia, Nem- porque assistia porque gastava não muito gastava internet. muito. Quem entrar no YouTube tomava tapa. Abril de 2017 eu voltei pra São Paulo. E aí a galera foi chegando também. E a gente não deixou de ter essa amizade que a gente teve lá em Fortaleza. Costumariamente a gente se encontrava, dava nossos rolês, a gente saía pra comer, pra beber, pra trocar ideia. E foi em 2019, mais ou menos no meio do ano, né? Que esses três me ligaram e falaram, vamos conversar rapidinho. A gente se encontrou no barzinho, no espetinho. Eu lembro até hoje. E eles jogaram essa ideia. Foi onde começou a história do Kimchi Gang. Aê! Esse foi a apresentação de cada um. E agora falando assim, mais do kimchi gang em si, né? O kimchi é uma comida típica coreana. É a principal comida coreana que tem. É como se fosse no Brasil uma feijoada, sei lá, um feijão. Picanha. Arroz, feijão, picanha. É. Então nós como coreanos, morando aqui no Brasil, nós falamos, poxa, a gente é coreano. Então por isso o kimchi, algo bem simbólico. O gang vem de gangue, mas é uma gangue assim, então é uma mistura de 4 personalidades que formam essa gangue, essa família, e por isso o nome kimchi gang. Eu lembro que, como a gente já falou, o primeiro dia que a gente se encontrou foi num bar. Eu lembro até hoje a cena. A gente tava tendo lá, bebendo pra caramba, fazendo as palhaçadas, a galera toda. Aí nessas brincadeiras o Vavá virou e falou, né? Nossa, grava, isso é muito cara de YouTube. Aí nisso eu olhei pra ele, YouTube, você tá afim de fazer alguma coisa aí desse tipo, né? Ele falou, vamos. E a gente falou, mano, vamos marcar alguma coisa pra nós conversar direito. Aí depois, eu perguntei pros dois, também gostaram da ideia. A gente ficamos de jantar num espeto pra conversar sobre YouTube, né? Aí eu dei umas ideias, Sangue deu umas ideias, Tongo gostou das ideias, Rubens também gostou da ideia. Foi a partir disso que a gente tentou começar de verdade mesmo. A gente começou com só um celular vagabundo, uns tripé vagabundo. A gente fazia a gravação na minha casa, o que dava pra gravar na minha casa. Acho que a gente tem alguns vídeos até hoje. Não vamos mostrar pra vocês, com certeza, mas a partir daí, ver o quê? A K2B. Depois que a gente começou, a gente viu que, assim, era muito difícil nós mesmos fazermos esse canal acontecer. E a gente teve a oportunidade, através de alguns contatos, chegamos a essa empresa K2B. A K2B, ou K2B, como vocês queiram chamar, é uma agência que trabalha com youtubers. E nós apresentamos nosso projeto. Eles nos deram a oportunidade para poder fazer parte do time deles. Foi quando nós abrimos nosso canal, lançamos nosso primeiro vídeo, né? Inclusive é o do Purda, quem não assistiu. Vai lá assistir. Que foi lançado, se eu não me engano, no dia 25 de novembro. Então a gente não tem nem 2 meses aí de canal, mas com a ajuda da K2B tudo mudou, tudo ficou muito mais fácil. Então a gente agradece muito a K2B. Então temos alguns projetos grandes agora para 2020. Não podemos dar alguns spoilers, mas tem novidade aí vindo no nosso canal. Espero que vocês curtam bastante tudo que vier daqui pra frente. E se vocês quiserem alguma coisa mais específica também, comenta aí pra gente o que vocês querem que o Kimchi Gang grave, porque esse canal é pra vocês. Então nada mais do que justo gravar para vocês o conteúdo que vocês querem ver, certo? Certo. Entre nós 4 brincando, a gente tem uma sinergia legal de zoação, de brincadeira, de muita risada. Então assim, a gente queria tentar transmitir um pouco essa energia positiva que a gente tem entre nós, com a galera ao nosso redor, pra vocês de casa, pra tentar ajudar, nem que seja um pouco, alegrando vocês de casa aí. Isso seria tipo um ciclo. Quando vocês ficam felizes com o vídeo, automaticamente a gente também fica feliz com isso. A gente faz um conteúdo melhor pra vocês. E assim todo mundo vive feliz pra sempre. Que viagem de nós, hein? Bom, galera, essa é a história da grande família Kimchi Gang. Se você tem alguma pergunta que a gente não respondeu sobre a família Kimchi Gang ou sobre cada um de nós aqui, deixa nos comentários que a gente vai responder pra você. Fechou? Fechou. Se você curtiu, deixa o seu like aí. Se você quiser fazer parte da família Kimchi Gang, se inscreve no canal. Então compartilha esse vídeo com seus amigos e aquele abraço da família Kimchi. Yeah! Naya!